Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Chamas da Paixão. Hoje vamos mergulhar numa história intensa, delicada e cheia de emoções conflitantes. Como sempre, nomes e locais foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Prepare-se para conhecer a história de Júlia, uma jovem que retornou para casa achando que viveria dias tranquilos e se viu envolvida em uma situação que jamais imaginou enfrentar. Se essa história tocar você, deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo o que faria no lugar dela. Agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Júlia. Tenho 24 anos e há pouco mais de um ano minha vida tomou um rumo que jamais imaginei. Na época, eu trabalhava em uma agência de publicidade em uma cidade média do interior. Tinha meu apartamento alugado, uma rotina agitada, mas só minha. Aos poucos, eu estava conquistando minha liberdade. Mas, como a vida nem sempre respeita nossos planos, fui pega por uma onda de demissões que deixou minha conta bancária secando e meu orgulho afogado em incertezas. Sem emprego, sem reservas e com muito mais dúvidas do que certezas, a única alternativa que me restava era voltar para a casa da minha mãe. A ideia me incomodava profundamente. Parecia um retrocesso, mas eu precisava de tempo, abrigo e um mínimo de estabilidade para me reerguer. O que eu não esperava era que essa volta para casa fosse despertar emoções tão confusas dentro de mim. Minha mãe, Isabel, havia se casado novamente há alguns anos com Mauro, um homem de 53 anos, tranquilo, educado, reservado. Tinha uma presença discreta, mas firme. Nunca fomos íntimos, mas sempre houve respeito mútuo. Eu o via como o marido da minha mãe, apenas isso. No início da convivência, mantínhamos uma cordialidade básica, almoços silenciosos, algumas conversas sobre o tempo ou sobre a fazenda da família, onde ele trabalhava. Nada que ultrapassasse a linha do banal. Com o passar dos dias, comecei a perceber pequenas coisas. Mauro era observador. Me olhava por mais tempo do que o necessário, principalmente quando achava que eu não estava vendo. Preparava meu café como eu gostava, lembrava detalhes que eu nem percebia ter dito. E, sem querer, fui começando a observar também. Sua maneira de andar pela casa, o modo calmo de falar, os olhos que pareciam sempre guardar algo não dito. Não era desejo, nem paixão. Era uma inquietação crescente, um desconforto que se misturava com curiosidade. Eu não sabia explicar. A tensão começou a tomar forma numa noite chuvosa, quando minha mãe viajou para visitar uma amiga doente. Ficamos sozinhos na casa. Mauro sugeriu um jantar simples e depois um filme. Ele ficou no sofá, eu em uma poltrona. A distância entre nós era segura, mas o silêncio carregava algo denso. Conversamos mais do que o habitual. Ele me contou histórias da juventude, falou do pai, de escolhas difíceis. Pela primeira vez, me vi ouvindo Mauro como homem, não apenas como o marido da minha mãe. Em um momento, nossos olhares se cruzaram. Por tempo demais. Meus olhos se desviaram, meu estômago revirou. Não havia nada de explícito naquele olhar, mas havia intensidade. Aquilo me desestabilizou. Fui dormir cedo, mas o sono não veio. Revivi cada frase, cada gesto. O rosto dele, os olhos fixos nos meus. Perguntava a mim mesma: por que estou pensando nisso? Dias depois, um apagão atingiu a região. Sem luz, acendemos velas e ficamos na sala conversando. A noite estava fria e ele me ofereceu uma manta. Fui buscar e, ao voltar, tropecei numa mesinha. Ele me segurou pelos braços. Foi um gesto rápido, instintivo, mas nossos corpos ficaram próximos demais. Senti o calor da mão dele, o cheiro do seu perfume. O tempo pareceu parar por um segundo. Ninguém falou nada. Apenas nos afastamos como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Comecei a evitá-lo nos dias seguintes, mas ele estava por toda parte. E eu, por mais que lutasse contra, comecei a perceber meu próprio comportamento. Estava mais atenta à presença dele. Prestava atenção nos passos, no som da voz, até no jeito como ele mexia no café. A linha entre o desconforto e o fascínio estava ficando cada vez mais tênue. Houve uma tarde em que ele me pediu ajuda para organizar caixas antigas no depósito. O espaço era apertado, abafado, estávamos próximos. Em um momento, ele tirou a camisa por causa do calor. Fiquei sem graça. Senti meu rosto queimar. Ele percebeu, sorriu.
Disse que era só o calor e voltou ao trabalho. Voltamos para casa em silêncio, mas a tensão nos acompanhava. Eu sabia que estava à beira de algo, mas não conseguia nomear o quê. Certa noite, assistíamos a um documentário sobre relações familiares. A terapeuta falava sobre como a ausência emocional pode distorcer vínculos. Mauro, em silêncio, soltou: "Às vezes, as pessoas só querem ser vistas." A frase ficou suspensa no ar. Me identifiquei. Respondi quase num sussurro: "Às vezes, sim." "Você se sente invisível, Júlia?" Hesitei antes de responder, mas acabei dizendo que sim. Ele se aproximou, sentou ao meu lado. Seu braço roçou o meu. Senti um arrepio. Minha respiração acelerou. Quis levantar, fugir, mas fiquei. Ele me olhou e eu sussurrei: "Isso é errado." Ele assentiu com a cabeça, a voz baixa: "Eu sei, mas é real." Naquela noite, não houve beijo. Nenhum toque além daquele. Mas foi como se tivéssemos atravessado um portal silencioso. Algo havia sido acordado dentro de mim, e nele também. Nos dias seguintes, agíamos normalmente diante da minha mãe. Mas entre nós, cada olhar era um segredo. Cada palavra carregava tensão. Era como se vivêssemos duas histórias paralelas, a que todos viam e a que ninguém jamais poderia saber. Até que ela precisou viajar novamente, e nós ficamos sozinhos pela segunda vez. O jantar foi breve. Quase não conversamos. A casa parecia pequena demais. Meu coração batia forte. Fui para o quarto. Sentei na cama. Ouvi passos no corredor. Fiquei esperando, mas ninguém bateu. Minutos depois, fui até o quarto dele. Toquei na porta. Ele abriu. Nossos olhos se encontraram. E então, eu dei um passo para trás. Disse boa noite. E fui embora. Naquela hora, percebi que estava no limite do abismo e que talvez, se desse mais um passo, não houvesse retorno. No dia seguinte, tomei uma decisão. Enviei currículos para todas as cidades possíveis. Consegui uma entrevista e, por milagre, fui chamada. Comuniquei minha mãe que me mudaria novamente. Ela ficou triste, mas entendeu. Mauro apenas assentiu, em silêncio. No dia em que fui embora, ele me entregou um envelope. Dentro, uma carta com poucas palavras. O que houve entre nós foi silencioso, mas real. Você não imagina o quanto me transformou. Talvez em outra vida, em outro tempo. Quem sabe? Cuide de você. Mauro. Guardei a carta. Nunca respondi. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado. Mas sei que desde então, nunca mais fui a mesma. Às vezes, os limites que cruzamos não são visíveis. Estão na alma, na memória, no olhar. E uma vez atravessados, nos marcam para sempre. E você? Já viveu uma situação parecida? Deixe aqui nos comentários o que faria no lugar dela. Se essa história te tocou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, novos relatos que nos fazem sentir, pensar e questionar. Até o próximo vídeo!